esquisito, né. Então, boa noite a todas. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu vou desativar os microfones, porque tá dando eco aqui, tá. Pronto. Então hoje estamos iniciando o nosso TEAR de 7 de maio de 2025. Bem-vindas todas. Daqui a pouco o pessoal vai entrando, né, mas a gente já vai iniciando aqui a nossa concentração, a nossa oração, a nossa consagração inicial. Te acomoda no teu assento. Quem está jantando, vai mastigando aí, vai curtindo a comida mesmo, não se esquenta, vai comendo e vai se focando aqui. Vai aproveitando até para saborear melhor, vai respirando. Vai trazendo consciência para a configuração do teu corpo físico, repousando os pés no chão, assentando vértebra sobre vértebra. Suavizando a expressão da face, soltando ombros, pernas, sentindo o ar inflando teu peito, inflando o ventre, confortavelmente, sentindo o prazer de respirar, no conforto da exalação, no espreguiçar da inspiração, soltando os músculos ao exalar. Vai percebendo como está a tua mente. Se os pensamentos estão saltitando, ou se ela está aliviada por encontrar um oásis, um descanso, uma boa justificativa para não se preocupar com nada. Vai respirando e vai sentindo, vai observando. Enquanto isso, vamos chamando a presença de nossos mentores pessoais, guardiões, professores e guias, benfeitores do plano espiritual e trabalhadores desta egrégora. Pedimos a vossa presença e inspiração. Sois bem-vindos aqui. Elevamos o nosso coração e a nossa mente ao mais alto, ao Altíssimo, à consciência suprema. Com a familiaridade que lhe é própria, da maneira como você e ele concordaram em ser chamado. Deus, fonte criadora, Mãe Santíssima, divindade, Pai maior,
Pedimos a vossa iluminação para que sejamos tua candeia na terra, iluminando o nosso caminho, iluminando nossas escolhas, hoje e para sempre. Toma uma inspiração profunda e, ao exalar, vai sentindo todo o contorno da tua pele, as roupas, o assento. Mais uma inspiração profunda e vai voltando. Quando quiser, abrindo os olhos e se colocando aqui, em presença, para iniciarmos o nosso tear de hoje. Bom, então, na última semana foi trazida aqui a imagem de um teatro, representando a configuração da nossa vida. Falamos sobre o jogo da vida, falamos sobre se seria real ou não essa experiência. E trouxemos o argumento de Yogananda, que deixou registrado o seu pensamento, a sua percepção de um sábio iluminado, de que a vida é uma grande brincadeira cósmica. Então, dentro dessa metáfora do teatro, algumas conclusões nós tiramos. Resgata essa imagem de novo que nós construímos de uma pessoa, você, parada no meio de um palco, olhando para a plateia, com percepção de tudo, do tablado de madeira, da cortina, das coxias, do cenário, dos trabalhadores, das luzes, de tudo. Somos nós, essa alma aí no palco, atores da nossa vida, que é esse espetáculo, nos vestindo de um personagem temporário, mas que deve ser vivido intensamente para que a nossa arte transborde, para que para que as nossas emoções floresçam e apareçam. Teatro, a arte em geral, ela fala com a linguagem da emoção, tanto que o símbolo máximo do teatro são aquelas máscaras, né, as máscaras, representando a tristeza e representando a alegria, né, é emoção. Então, eh, o recado seria: nós devemos nos engajar com a peça, com o ato, dando o nosso melhor da nossa arte, mas tendo consciência de como essa estrutura funciona, para que a gente não se confunda com o personagem, para que a gente tenha consciência da nossa natureza, que é maior, da nossa existência, que é infinitamente maior do que aquele papel ali, naquele palco. E a segunda conclusão que nós tiramos é que a gente é um ponto no centro da peça. Ali dentro existe uma rede, né? Uma rede de olhares, de trás e de frente. Da frente, né, da audiência e de trás lá dos colaboradores da peça. É, e se a gente se olha assim, como se a gente se olhasse de cima, né? Com esse ponto, olhando para a plateia, tendo as coxias às nossas costas, a gente compreende que tem duas grandes dimensões aí de atividade. A atividade das coxias, que é a nossa imensidão para trás, né, tudo que está envolvido em termos de preparo, construção,
estrutura e inclusive o trabalho anterior ao espetáculo, né, o estudo, o aperfeiçoamento de técnicas de atuação, o estudo das falas e tudo mais, tudo isso está nas coxias, tudo isso é a nossa história, é a nossa bagagem para performar ali esse papel. E adiante de nós está esse olhar, né, do mundo sobre nós e também de nós para o mundo. Então existe uma imensidão à frente em que a gente, atua, a partir desse ponto aqui. Então, basicamente, a gente forma, né, se a gente pega esse ponto no centro, tem uma imensidão atrás e uma imensidão na frente, a gente forma um infinito ali, ou uma ampulheta, né, uma imagem, assim, tendo essas 2 esferas, o passado e o que você escolhe daqui para diante, né, um ponto luminoso que emite uma luz, a nossa visão de mundo. E por que dessa metáfora? Para trazer uma imagem mental que a gente pode brincar, né, a partir dessa imagem mental a gente consegue derivar um monte de significados, e essa é a brincadeira, né, dos experimentos mentais que das analogias, das metáforas, é estimular a brincadeira da nossa mente. Assim como, por exemplo, as metáforas de Jesus, né, você pode ir indo decifrando camadas após camadas dentro daquele conhecimento que é circular. Tudo que é conciso é circular, por isso que o símbolo, ele é uma linguagem circular ou espiralada, né, que você vai, visita, aprende outra coisa, visita de novo, aprende outra coisa, e a arte é assim também. Bom, eh, essa metáfora do teatro nos auxilia, nos estimular a viver com espontaneidade, com autenticidade, com vivacidade. Afinal de contas, né, a gente pode até não saber nós aqui, né, nós 6 que estamos aqui agora, a gente pode até não saber atuar, se botar a gente num palco, mas a gente sabe reconhecer quando uma atuação ela não está boa, digamos assim, né. Quando o ator está ali meio atrapalhado ou não colocou todo o gás, né, que poderia colocar. Então viver com espontaneidade, com autonomia, com liberdade, é agir com fluidez nessa peça. É nos entregar esse instante vivendo com intensidade emocional mesmo, né. É sobre transmitir emoções. Aí é minha visão de mundo, né, pessoal, que claro, eu bebo muito das fontes do ioga, mas eu sempre achei muito triste aquela história de que a gente deveria ficar num caminho do meio, não expressando intensamente as emoções. Oi Fê, bem-vinda, boa noite. E não sei vocês, até eu gostaria de ouvir quem tem um pouco de caminhada dentro do ioga, o que que acha disso? Porque eu acredito que é um viver muito triste esse de a gente se podar de experiências, se podar das emoções, se podar de manifestações que surgem dentro de nós, por conta de seguir uma doutrina Faltou som. voltou o som, voltou o som. O microfoninho que acabou a bateria. Bom, mas basicamente a conclusão é se a gente pensa em viver como operar aí numa obra, como um ator, a gente pode colocar um pouco mais de brincadeira nessa atuação. Não achando que tudo é definitivo e que vai, eh, como eu vou dizer, que tem um peso definitivo. Exatamente assim, acho que não tem outra palavra a não ser isso. Às vezes a gente não acha que o que a gente faz é definitivo? É o que é, e eu não posso errar, e eu não posso, resvalar, e eu não posso. E aí a gente se priva de determinadas intensidades, né, ou avaliando riscos e tudo mais, e isso poda. Claro, tem um limite, mas o que a gente busca é ouvir essa vontade interna e não deixar que o medo paralise, né. E e é isso, teatro é sobre emoções, né. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Enfim. Eh
contrapartida, né, eu estou aqui argumentando a favor das emoções, mas em contrapartida, se a gente olha para a nossa imensidão para trás, lá nas coxias, o que nos impede de viver, em geral, são emoções também. Emoções armazenadas de dor, de vergonha, de medo, de tudo mais. Algo aconteceu comigo. Aí, a estrutura de memória, né? Registra a experiência, registra a cena, registra o sentimento, registra a emoção, registra o que você pensou naquele momento, registra uma série de outros detalhes e fica ali. E essas emoções, pensando agora em dores, né? Mas é claro que pensando em emoções felizes funciona da mesma forma. Mas aqui a gente está querendo abordar os nossos impedimentos. Essas emoções podem ser revisitadas. A gente fala de trauma, né? Trauma emocional. Trauma é uma palavra usada no contexto médico para indicar um choque, né? A seção de traumatologia é onde vai o povo que se acidentou, fraturou uma perna, uma coisa assim, porque teve uma pancada e sofreu um dano. Com emoção é isso também. Sofreu uma pancada, tomou um dano, armazena a memória. E fica ali aquele trauma, aquela ferida. E quando ela não dá o tempo de regenerar, ela vai abrindo, né, de novo. Aí começa a fechar e toma uma pancada de novo, abre. Aí chega o momento em que você fica, né, encolhidinha assim e não quer, tá protegendo a dor, né, para não tocar naquilo. Então, naturalmente, é uma resposta biológica de autoproteção, autopreservação. E aí, o que que acontece? Que é o, o, a realidade que fundamenta aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Porque a gente projeta. Pelo fato de a gente ter identificado um monte de coisas, né, naquela cena traumática. E cena, claro, podem ser várias, né? Várias vezes alguma coisa aconteceu, você memorizou como um ponto. Conexão ruim, Fê. Se você quiser, fecha a câmera, porque consome muito fazer upload de imagem. Então, uma, uma, uma problemática com essas emoções, com essas memórias armazenadas, que é neutramente algo bom, mas que pode ser utilizado de forma equivocada, são as projeções. Se a gente tem uma cena traumática, uma emoção traumática em nós, e aquilo é forte, né? Quando passar a sombra daquilo na nossa frente, a gente vai projetar toda a dor daqueles momentos vividos e a gente vai projetar ali, naquela pessoa, naquela cena, naquela situação, naquele local, toda aquela bagagem. E isso é um artefato biológico, né? Naturalmente, na nossa bioquímica, funciona assim também. O sistema imunológico é isso, não é? Se a gente entra em contato com um antígeno, com um agente invasor, se a gente já entrou em contato com aquilo, por exemplo, é muito comum com os vírus da gripe, né? Ah, já peguei a tal gripe, fiquei doente, gerei anticorpos, sarei. Se você entrar em contato com o mesmo vírus, o corpo vai reconhecer mais rápido, porque ele já tem o programinha lá armazenado de como é que funciona aquele negócio, vai combater rápido, você não vai nem sentir, capaz de dar um espirro e passou. Agora, se for outro, um vírus diferente, não tem aquele padrão reconhecido, o corpo vai trabalhar para conseguir reconhecer e combater aquela invasão. É a mesma forma. As emoções funcionam do mesmo jeito. Se você reconhece o padrão, o corpo psicoemocional vai reconhecer aquilo e tentar se proteger, combater, né? É biológico. E aí vem uma grande conclusão que a vida me ensinou. E eu gostaria muito de ouvir o que vocês acham desse axioma que eu vou mandar aqui, dessa sentença que eu vou mandar aqui. Por que que a evolução espiritual é tão difícil? Por que que a gente construir virtude, por que que a gente, se dedicar ao que a gente considera, né, um crescimento espiritual é tão difícil? O próprio não precisa nem pensar em espírito para quem é cético. A Valéria está levantando o dedo. Quer responder a pergunta, Valéria?
Por causa do excesso de vício? A gente quer ficar só no vício? Você não quer desenvolver a virtude? Tipo assim, como é que eu sou arrogante e eu tenho orgulho da minha arrogância, tipo assim, entendeu? Tipo, você não quer livrar da arrogância. É interessante essa forma, né? Porque a gente está pegado aos vícios. Porque é cômodo, né? É um padrão já reconhecido, é fácil de atuar nele, né? Enfim. Então, eu tenho outra resposta, mas ela é coerente com o que você está falando, porque é o seguinte: a gente está inserido nessa plataforma aqui, que é matéria, né? Matéria de frequência mais densa. Não falando negativamente, mas em termos de matemáticos mesmo. Frequências de onda mais densas formam esse planeta. E a gente veio, espíritos encarnados em um corpo, em um veículo material, biológico. A natureza da biologia é essa aqui que eu estou falando. Reconhecimento de padrão, o eu e o outro. É as células evoluíram assim. Existe uma memória de evolução do sistema biológico que nos afasta do que é inimigo, que nos aproxima do que é alimento e que tenta distinguir as coisas para que a gente consiga sobreviver. É biológico. Ou seja, a gente se libertar disso é como se a gente estivesse indo contra a vida biológica, a favor de um plano espiritual, de uma vida espiritual, de uma transcendência. A gente quer transcender o plano biológico, mas nós estamos encarcerados em um veículo biológico que naturalmente opera com essas leis. Ou seja, a gente tem que ir contra a biologia. É uma conclusão que eu tirei certa vez, e eu acho que é muito coerente. E eu falo acho, né, porque eu não sou dona da verdade, né, pessoal? Mas eu acredito que a dificuldade tem a ver com isso. A gente está lutando contra um sistema que ele está muito bem estabelecido aqui. Mas é claro que a gente pode, através de conhecer as suas regras, usar isso a nosso favor. Enfim, vocês acham que é muito drástica essa conclusão? Pode falar, Mari. Eu nunca pensei sobre isso, sabe? Por que que é tão difícil assim que a gente não fica querendo evoluir, né? Às vezes eu também não entendo, eu queria entender mais sobre isso, porque igual esses dias eu não estava me sentindo bem, eu até pedi uma ajuda para Valéria, porque eu sempre peço socorro para ela quando o bicho pega. Aí eu fui pedir ela ajuda e tudo, ela me ajudou. Aí quando eu fiquei muito bem. Aí no outro dia eu fui limpei meu sistema de novo, fiquei bem. Aí depois bate uma preguiça, tipo assim, a gente tem as coisas, igual uma oração, assim, um silêncio, igual a gente fez aqui no início. Às vezes parece que a gente corre disso, é estranho, mas eu nunca tinha pensado sobre isso, por que que a gente faz isso, né? Porque é tão bom, né? A gente sabe que é bom, faz bem, meio que a gente corre do negócio. Tipo assim, deve ser biológico mesmo, porque não tem condição, não. Tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Os seres humanos são muito complexos. Vai entender, né? Vai saber o que que tem nas suas coxias aí que fica articulando essa forma de agir, né? É muito complexo. Não dá para assumir que é uma coisa só, mas isso com certeza está envolvido. A gente coabita dois planos, né? A gente está em dois planos e está navegando entre eles. A gente é uma ponte entre céu e terra. Então, não dá para estar nem muito em um, nem muito em outro. O nosso negócio é ficar no centro, né? No centro dessa cruz, assim, que é de onde brota, né? Essa rosa, esse sagrado coração e essa combinação é que é a grande alquimia, né? Do ser. Então, até esse encontro é nesse sentido que eu sugeri a gente pensar na gente como esse ator ali em cima do palco, né? Porque tem um cruzamento ali.
A gente está olhando, né, para fora, lá para a audiência, para a nossa ação no mundo. A gente tem consciência lá de trás, que está nesse mesmo eixo da nossa bagagem, da nossa história. Enfim, a gente está no meio dessa encruzilhada mesmo, né? Mas o que eu gostaria de trazer aqui, mesmo tendo consciência disso, é para até aliviar a nossa carga de autoexigência. É para isso que eu trouxe, não é para meio que botar um impedimento. É para aliviar a consciência, trazendo conhecimento de mais uma coisa que a gente tá, tá fazendo e nem sabe do nosso mérito, que a gente está lutando contra um sistema biológico que nos arrasta para um padrão já conhecido. Só que o que a gente quer com evolução? Evolução significa mudança. A mudança de um sistema ela é muito custosa. E eu digo isso a partir de um ponto de vista bem particular, porque eu me formei em biologia e o campo de pesquisa científica que eu estava ainda era justamente evolução molecular. Então eu me utilizo dessa linguagem da natureza, essa linguagem genética, para eu tirar essas conclusões espirituais. Afinal de contas, todo o plano material é símbolo do espírito, né? Então, é muito difícil o processo de evolução. Às vezes ele acontece assim, num salto. Tanto que é difícil de os cientistas explicarem como é que foi dar certo um negócio assim, uma mudança drástica. Porque geralmente se assume que a mudança ela é gradual. Gradual. E vai mudando, e vai mudando. Hoje em dia se tem as teorias não tão modernas assim, mas elas estão sendo mais faladas, de como o ambiente afeta o processo de evolução. E é claro, dentro de um ponto de vista psicoemocional, a gente sabe que isso é muito verdade, né? Desde o contexto familiar em que a gente cresce, da escola, da cultura em que a gente está inserido. Mas, enfim, não importa, não importando esses detalhes agora, a questão é que a nossa resposta aqui agora, ela depende do quanto nós nos sentimos livres dessas estruturas que nos amarram, ou do quanto nós aprendemos a lidar com elas, tanto com a estrutura biológica, tanto com essas estruturas sutis, que são as emoções, que são as memórias, sejam elas as felizes ou as traumáticas, né? O vício é uma repetição de padrão, né? De uma pessoa que está acomodada, por mais destrutivo que seja o padrão, é um padrão. Ele é. Como é? Tem ditado para isso também, é aquele, como é? Não vou trocar o certo pelo duvidoso. Não troca o certo pelo duvidoso. Ou seja, o duvidoso pode ser bem melhor do que você está vivendo, mas o certo, o seu vício é certo para você, é um lugar de segurança. Então, ousadia é necessária. Por isso, de novo, a arte, o ator, a atriz, o palco, precisa de ousadia para estar ali na frente, né? Mostrando a sua cara, botando a sua cara na luz e realizando, né, o que você acredita, performando a sua arte com muita liberdade, com muita ousadia. E não existe outra forma, a não ser por milagres, eu acho. Mas não existe outra forma de fazer esse trabalho a nível de gradual, assim, consciente, né, passo por passo, a não ser ter amorosidade o suficiente para olhar para essas feridas que ainda coordenam o nosso comportamento. Porque a autenticidade, né, a autenticidade, a originalidade, a liberdade de atuação no instante agora da sua vida, ela vai depender do quão livre você se sente dessa bagagem, para que você viva o tempo sempre novo e não um tempo passado, né? Ficar em repetição do tempo passado é o comportamento viciado, né? Mas para ter liberdade de escolha, liberdade de ação, essa ferida não pode estar incomodando. E é claro, tem o tempo para tudo, né? Tem feridas que fecham bem rapidinho, um arranhãozinho. Agora, fraturou a perna, tem mais tempo, né? Que precisa de dedicação. E vai parafuso para lá e para cá, e enfim, são outros processos, mas vai curar, né? Vai curar em algum momento.
Mas para isso é preciso também, é interessante, né? Porque é circular, ó. A gente quer viver com autenticidade e originalidade, então a gente precisa olhar lá para o que dói, com, com ousadia para olhar para o que dói, para que isso nos torne cada vez mais livres e ousadas na nossa vida, né? E agora vem uma coisa que vocês não esperavam por isso. Se eu soubesse fazer isso certinho, eu não estava nem falando aqui para vocês, né? Porque eu não teria nem me dedicado para isso um dia. Porque ia ser tão natural que eu ia estar vivendo a minha vida, ia estar sei lá onde, nem ia estar se preocupando com isso. Mas o fato de isso ser um problema real e algo que eu venho fazendo e venho obtendo resultados, eu estou promovendo essa visão de mundo. Então, isso funciona. Olhar com muito carinho, cultivar o amor, cultivar a amorosidade. Primeiro por você, depois pelos outros. Primeiro pelos outros, depois por você, não importa. Cultiva o amor. Uma época, só para vocês terem noção, uma época eu achava que eu não conseguia amar nada e nem ninguém. E aí eu meditei, orei muito. E aí eu ouvi assim: começa pelas crianças e pelos animais. Aí isso fez todo sentido. Como é que você não vai amar um inocentinho, cara? Coisa mais fofa, bonitinho. Gatinho, cachorrinho, passarinho. Ah, as crianças brincando, falando besteira. É fácil de amar eles. E eu comecei por aí, declarando a minha amorosidade por eles, né? Então, naturalmente isso vai sendo mais fácil, né, com os adultos, porque os adultos já tem um monte de coisa ali misturada naquele caldeirão, né? Aí fica às vezes um pouco mais difícil de amar, mas é o que São Francisco fala também. Ah, muito fácil amar quem é amável. Agora quero ver quando fulano não tem nenhum ponto de atração, não é bonito, não é bondoso, não tem dinheiro. Amo agora, vamos ver. Então, mas enfim, o que eu quero dizer é que se eu não tivesse vivido, né, e se eu não vivesse os fantasmas da vergonha, do medo, da rejeição, do medo da rejeição, eu não me preocuparia com esse tema. Mas eu me preocupo por demais e acredito nessa visão de mundo de que a gente deve cultivar o amor e olhar para si, e essas feridinhas elas vão curando. E naturalmente nosso campo vai mudando e vai atraindo quem precisa atrair, seja para nos amparar e nos auxiliar e ensinar e orientar, ou para provar, ou para testar, melhor palavra, para testar os nossos avanços. E aí eles vêm também, né? Isso é maravilhoso. Então, é isso. Então, o que eu quero dizer, né, que apesar de, pô, Yogananda falou lá, o Ulisses trouxe pra gente, né, que Yogananda disse que nada nesse mundo é real e tal. Ah, tudo bem para você, né, que consegue ficar mais de lá do que de cá. Mas aqui as emoções são muito reais. As vivências são reais, os relacionamentos também. Como no palco do teatro, como no videogame. Então, a gente se engaja, assim, com esse papel. Senão a gente teria vindo com outra vocação e a gente não estava nem aqui online, a gente estava nos Himalaias. Tem quem venha com essa vocação, mas a gente não. Então, é isso. Então, tudo é muito real nesse plano. E, e é preciso olhar para essas emoções com carinho para a gente viver feliz. Basicamente, o que a gente quer é vibrar em Ananda. Afinal de contas, a gente já existe, a gente já tem consciência, né? Crescendo a consciência, mas a Nanda é importante. Esse terceiro pilar aí, que traz essa suavidade, que traz essa leveza. Senão a vida é um compromisso. Ai, que coisa chata. Não, a vida é desfrute também. E é claro, e aí para isso, e para enfrentar os desafios, e para crescer, e para se tornar cada vez mais livre, a gente vai buscando auxílio das esferas superiores também, para a gente se recordar de quem a gente é em natureza e para a gente consiga ter a coragem, a força e a amorosidade suficiente para olhar para essas coxias aí, para descortinar esses fantasmas do passado com muito carinho e amor, muito lentamente, para que essas emoções que foram encobertadas, elas não encubram a nossa beleza real e não sufoquem isso, deixando nascer ou deixando morrer, né? Deixando a vida morrer e nascer as trevas. Né? E E aí, para vocês verem como isso funciona em termos de
subir no palco, né? Hoje quem vai subir no palco sou eu e expor a minha vulnerabilidade com um texto que eu fiz dia 26 de março desse ano. E foi um dia que eu tava numa angústia, igual a Mari falou assim, tinha um dia que eu não tava bem, aí pedi ajuda, né, da Valéria. Pois é, às vezes eu em geral peço ajuda para as árvores, para o vento, para o mar, e aí fico assim sentindo, né? E claro, para os meus mentores, e muitas vezes o escrever consegue me organizar. E aquela angústia que antes não tinha forma, ela toma forma na palavra e eu consigo olhar para aquilo e dissolver. Então, mais uma vez, né, a arte da palavra como uma auxiliar aí dos nossos processos, né? Hoje venho com essa recomendação: escrevam, tentem escrever. Não para ninguém, para você. Não é para ninguém ler se alguém pegar esse texto aqui e tentar entender. Não. Você que tem que entender o seu texto. Fala em código se você não quiser expor tudo, mas fale. O lance é o seguinte, vou compartilhar com vocês esse texto, então. Bem curtinho. Às vezes, eu desejo simples. Às vezes, eu não sei quem eu sou. Às vezes, a beleza que eu vejo não basta. E nesses dias todo o meu corpo dói. A consciência se esfarela e sobra apenas um fio tensionado entre dois desconhecimentos. Tantas vidas encerradas em mortes trágicas, traída por homens que me desejavam, devem ter produzido em mim este medo, esta retração incômoda e não natural. Quando me posiciono na atual linha do tempo, sinto que existe em mim um medo muito atual de errar. Como se eu tivesse errado ao dizer não aos meus assassinos. Será que a sutil dor que sinto quando paraliso é memória? Será que o medo de viver, que é pura expressão criativa, é resíduo tóxico dessa época? Tomara, assim sei que posso limpá-lo. Encontrei expressão para minha angústia nas obras de Frida Kahlo. A vida me ensinando o que preciso para trabalhar. A manifestação de profundas dores humanas, simbolizadas. Durante o tear, o sentimento se dissolveu. Curiosamente, transmiti às pessoas justamente o que não pude fazer. Pois é. Então, o que eu falo sobre isso, né? Um dia real meu, colocado em uma pequena exposição, mostrando para vocês que, de fato, as angústias são muito palpáveis, mesmo quando você já está no caminho. Mas a gente se aprende as ferramentas, a gente consegue sair. Para mim, foi no caso buscar arte, então eu encontrei nas obras da Frida Kahlo as expressões das dores que ela viveu, e aquilo era tão lancinante, é tão desesperador ver determinadas obras que ela traz, que a minha dor até foi transmutada, ficou pequena perto do que ela mostrava ali, naquela dor que ela sentia, né? E, e aquilo como que eu me identifiquei, como que me identifiquei com ela durante um tempo, e parece que, sei lá, de alguma forma isso traz alívio quando você se identifica ou quando você é identificada com algo que existe. E depois, sentindo isso já melhor, eu fui escrever. Escrevi, vocês veem, começa sem pé nem cabeça, quer dizer, começa assim com uma frase que não diz sobre o restante do texto. Às vezes eu desejo simples. E nesses dias são os melhores dias, porque daí é aquela coisa, né? Eu só quero tomar um cafezinho preto na sacada vendo beija-flor e o meu dia vai ser feliz. E tá bom às vezes isso, mas às vezes eu não lembro de quem eu sou. E aí a beleza não basta, o cheiro do café não basta, a flor não basta, e isso é horrível. E o que que a gente faz? Em geral, esses sentimentos, eles são denúncias de alguma coisa que está acontecendo, algum processamento. E fui lá na Frida encontrar assim, nossa, existe respaldo aqui, tem alguém que sofre dores muito maiores do que essa, mas de repente ela tinha um vazio existencial igual esse desse dia.
E aí depois, não, vou escrever, de repente escrevendo, isso dissolve. E enquanto eu ia escrevendo, ia surgindo as palavras, e aí eu identifiquei que o sentimento era um sentimento de culpa, de farsa. Tô ensinando um negócio que eu nem consigo viver. Que farsa que você é. Aí vem, né? Toda a bagagem emocional. E aí, se você tem conhecimento da sua história, aí você vai saber, poxa, quem é que me cobrava dessa forma lá na infância? Ou, no caso aqui que eu trouxe, o fato de eu conhecer algumas vidas passadas, eu sei que eu morri muitas vezes por morte de traição de homem, assim, tipo, eu queria ser livre, ele não queria, ele me queria pra ele, eu não queria, e ele me matava, por eu dizer não, por eu me respeitar. Então, assim, muita coisa, gente. Nossa, a gente é imenso. A gente tem uma imensidão para trás que coordena as nossas atividades aqui. Então, conhecer, botar a luz, injetar a luz nesse passado, ou pelo menos nesse sentimento atual e real, ele é cura. Então, a gente só faz isso se a gente tem amor o suficiente por nós. Porque às vezes você só vai querer chorar. E aí você vai se botar no colo e vai falar: tá tudo bem, tá tudo bem. Não precisa mais chorar, menina. Eu tô aqui contigo agora. E, e aí é claro, né? Já te dou a palavra, Eliette. E para além disso, para além desse cenário aqui, se a gente tem conhecimento de que a gente está numa etapa, né, numa fase desse jogo de videogame, que a gente assumiu um rosto, um nome, uma circunstância e que é passageiro, e que a gente tem, ou melhor, que a gente é uma consciência muito maior do que isso, que a gente tem um poder infinitamente maior e que a gente está aprendendo a construir. E principalmente se a gente pede auxílio aos nossos amigos espirituais, né, que vem com bálsamos reais. Se você consegue se abrir o suficiente para ouvi-los, né, ou para senti-los, nossa, que alívio que dá no coração, e aí você consegue ouvir melhor, né, essa voz aí desse ser supremo que mora dentro de você e que sabe que determinadas coisas vão doer mesmo. Então, é sobre isso. E eu vou só citar aqui duas coisinhas e daí eu já passo a palavra para Eliette. Em alguns locais eu coloquei um parágrafo explicando o que é o tear, talvez no meu site, enfim, no Instagram, e eu escrevi o seguinte: a Terra é o espaço onde nos desenovelamos, em tramas, construindo uma arte própria fio a fio. No tear, nós reconhecemos as cores, os cordões e entrecruzamentos nos quais nos envolvemos. Então, o conhecimento que eu trago aqui, que pode não ser novidade, mas ele é uma nova provocação. É assim, toma consciência da tua história, olha para as tuas emoções com carinho, respeita o que tu sente, se tem algo desconfortável, se está exaustivo, se tem algo incômodo, se tem uma irritabilidade aparentemente sem explicação, é porque tem uma denúncia que o teu ser profundo está fazendo para o teu ser aqui da superfície captar e realizar as modificações necessárias, porque a gente está num entrecruzamento, a gente vive no centro da cruz, querendo manifestar a rosa mística, querendo manifestar a autenticidade de uma alma livre. Isso é, né? É esse centro aí da cruz. E aí, por fim, já encerro esse argumento, um poema de Kabir, que eu acho que eu já li para vocês. Eu rio quando ouço que o peixe dentro d'água sente sede. Ele diz assim: o real está em ti, porém vagas sem descanso pelo mundo. Podes viajar para onde quiseres. As cidades sagradas de Varanasi ou Mathura. Se não achares a tua alma, estarás sempre fora de lugar. Se não achares a tua alma, estarás sempre fora de lugar. E achar a nossa alma é ouvir esse idioma materno, é conseguir a escuta aberta, receptiva e amorosa o suficiente para sentir a verdade que brota lá de dentro do teu ser, que te conduz o caminho.
Eu fico me lembrando das referências. Tem uma frase muito boa de um livro que não tem nada a ver com o crescimento espiritual, mas é um livro muito bom de ficção científica. Para quem conhece, não sei, vou só mencionar. O livro se chama Fundação, de Isaac Asimov, é sobre um futuro onde os robôs, enfim. Mas tem personagens muito bem desenvolvidos e tem uma frase que ele diz assim: não deixe que o seu senso de moral te impeça de fazer o que é certo. Escutar a alma é isso. Às vezes, a gente está tão condicionada em diretrizes exteriores que a gente deixa de ouvir o nosso interior para seguir a estrutura externa, para seguir a conveniência. E aí a gente acaba perdendo, porque o que vale mesmo é o nosso desejo íntimo, né? Do que a gente veio construir aqui. Se a gente não conseguir construir o que a gente veio construir, a gente vai estar fora do lugar, a gente vai estar fora da linha do tempo, né? E isso traz sensações, né? Ou que a sua vida está parada, está estagnada, ou que a sua vida é sem graça, que não tem emoção. Olha a emoção é o sangue da vida, né? É o vermelho. Ah, é o vermelho, vem de vermelho sem querer, ó. Querendo. Eliette, pode falar, senão eu fico puxando um fio atrás do outro aqui, eu vou falar. Desculpa ter colocado a mãozinha, mas era só para eu não esquecer aquela parte que você estava colocando, porque me veio assim muito forte quando você falou de quem te cobraria aquilo, né? Então, e eu estava pensando durante a sua fala que a gente acaba buscando alguns padrões que vieram já desde a infância da gente, né? E quando chega no adulto você não consegue romper com aquilo lá. E aí vem a história de quem te estaria cobrando aquilo. É a gente deixar os padrões, deixar as cobranças e pensar no que realiza a gente e do que a gente está buscando nessa caminhada, né? Não sei se eu consegui me expressar, mas assim, eu peguei aquele gancho que você falou, quem me cobraria isso? Quem estaria me cobrando isso, né? Naqueles dias que a gente não está tão se encontrando, tão feliz com a gente mesmo, né? Não sei, foi só um corte ali do que você tinha falado. Obrigada. Em geral, essa cobrança ela vem das nossas próprias criações, né? Das nossas, quando eu digo criação, é, por exemplo, crescemos em uma família com um certo nível de exigência. Isso foi construído em nós enquanto mentalidade. É uma forma de pensamento importante no nosso campo. Então, no futuro, quando você se depara com algo, né, até semelhante ao que você era cobrada ou qualquer outra coisa que te remete a algo em que você semelhante a esse nível de exigência que ele foi transmitido, né, que foi construído no seu campo, isso volta, isso revive, mas não é mais a sua família, é você. Mas às vezes você nem concorda mais com isso, mas você fica reproduzindo. Mas isso está enraizado. Esse tema a gente vai levar mais para frente, mas é numa mentalidade que não é só essa aqui externa, né? Porque é muito fácil a gente estar falando sobre tudo isso e a gente concorda e tal, mas na prática é outro tipo de estrutura mental que vai coordenar suas escolhas e a sua, principalmente o que surge no campo sutil mais sutil, porque o sutil mais sutil é esse campo das emoções. A gente pode até pensar, eu não deveria ficar nervosa, mas fica, porque tem um monte de coisinhas, né, de tenhas amarrando aí essa experiência de vida. Pode falar, Fê. Olá. Deixa eu voltar, porque eu tive que sair da outra sala, vim para cá porque estava falhando, e agora que eu estou mais inteirada aí nisso tudo que você está falando, né? E assim, o Ulisses pediu desculpa porque ele não pôde vir hoje, ele trabalhou fora, ele está cansado, ele falou, hoje eu não vou, pede desculpa para mim. Então, não estou só eu. Então, vamos lá. Uma das coisas também, um pedacinho das coisas que você falou, né? Porque
é tão amplo tudo que você disse e tão profundo que a gente vai pegando uns pedaços assim, pelo menos eu, e encaixando no meu viver, né? Então, uma coisa que eu vi aqui, que você falou, que a minha fala seria olhar para as próprias sombras, né? Para as coisas difíceis que a gente tem dentro da gente. E isso dá um crescimento, assim, enorme na vida, uma libertação, né? Daquilo que que nos prende, né? Eu lembro que a primeira vez que me disseram que eu era controladora, eu quase voei no pescoço, né? Porque eu sempre me achei a vítima, a que era submissa, a pessoa calma, imagina, né? Nada disso, né? Então, a primeira pessoa que me disse isso, pode rir, Mari. Eu quase matei, né? E aí, isso foi abertura para eu poder me enxergar, né? Porque, na verdade, eu sou muito controladora. Dentro de casa, com os filhos, com o marido, com tudo, né? Com mãe, com pai. E quando a gente percebe o que a gente é e não tenta mudar para o oposto, mas sim entender aquilo e juntar ao que você mostrar, aquilo que você quer ser, né? Porque na verdade não é ser, você já é, mas você está escondido ali, né? A gente ser melhor, eu entendo assim. Então, quando você junta essa sombra, você fala, não, eu sou mesmo controladora, eu sou mesmo, isso causa problema, e aí você vai se modificando, né? E não é fácil. Eu acho que é o caminho, né? Que cada um tem a sua forma de caminhar, né? E alguém que me ajudou bastante, né? A esse aprendizado foi estudar a Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, né? E que ela tem uma linha de livros que falam sobre Jung, né? Sobre a análise, né? De Jung, terapia. Então, para mim, talvez até porque o meu lado psicóloga, né, de formação, então foi o que eu consegui entender. E dentro do espiritismo também, que é a Joana. Então, as ferramentas que ela dá me ajudaram muito, continuam me ajudando, né? Porque, como diz, eu não sou Yogananda, né? Não sou monge, então é um caminho eterno, né? Falei bastante, né? Chega. Pode falar, tranquila. É, Bom, eu vou deixar a Valéria falar, depois a gente vai comentando. Eu queria complementar o que ela falou com uma outra experiência. Eu não sou controladora também. Aí, num belo dia, ficou eu no meu coração dando essas crises, porque eu não sei o que era o problema exatamente, não. Mas eu sei que eu fiquei eu e no meu coração aquela coisa, aquela briga assim do coração e da mente. Eu não sou. Aí, de repente, veio na minha cabeça assim, bem-aventurados os humildes de coração, porque conhecerão reinos do céu. Aí eu entendi essa questão da compreensão. Na hora que você admite que você tem alguma coisa daquela característica, que você começa a compreender, de certa forma você se acalma. E eu acho que o reino do céu que entra na gente. Porque te dá aquela sensação de paz, assim. Essa que é a minha fala. Perfeito. Então, foi bom eu ter dado a fala para a Valéria, porque agora a fala de vocês duas é o gancho para eu seguir. As duas comentaram sobre diretrizes, né? Vocês receberam diretrizes de conduta, de transformação ali com o estudo de Joana de Ângeles ou
na simplicidade e profundidade da fala de Jesus, né? Onde é que eu estou querendo chegar? Tem uma mensagem. A mente de vocês carregava uma mensagem para orientar essa transformação. Vocês tiveram a capacidade de olhar para isso, de reconhecer isso. Veio uma diretriz e a transformação é o trabalho do dia a dia, né? É a labuta. Para onde que a gente vai caminhar agora no TEAR? A gente está chegando num ponto e vírgula. A gente trabalhou bastante o olhar aqui, né? Isso como é? É conhecimento cumulativo. A gente vai praticar o olhar para sempre. Aberto, empático, receptivo, vivenciando o novo, aberto para as artes, para as emoções e tudo mais. Mas agora a gente vai começar a colocar um pouco mais de outras coisas. As civilizações antigas, pelo menos as que conseguiram se sistematizar mais, aqui no planeta Terra, né, eu tô falando, e deixaram registros, em geral, ou eu diria todas, têm diretrizes de conduta moral, ética, enfim, elaboraram modelos de conduta virtuosos, né? No Ayurveda, isso é claro, você tem lá o primeiro capítulo, faz a introdução, no segundo capítulo vai falar das rotinas que você tem que fazer, escova o dente com não sei o que, o óleo de não sei o que, e depois ele começa a falar. Tem que tratar bem, falando de tal, você não pode manter, sei lá, os sentimentos no seu coração, a raiva, a tristeza, eu não sei o que, são causadores de doenças, ou seja, fazia parte do sistema médico falar sobre conduta saudável, da mentalidade, para cultivar um estado de saúde na mente, nesse sistema, né? A gente está falando aqui de ambiente psíquico, né? E a gente vai começar a falar a partir de agora de alguns modelos de virtude das civilizações antigas, que essa é a minha grande área de estudo, né? Afinal de contas, as minhas formações são Yoga e Ayurveda, e o Reiki, que é uma conduta moderna, né? Uma conduta moderna. Tem aqui os 5 princípios, que tal o seu Mikau aqui na minha frente? Sou calmo, confio, sou grata, trabalho honestamente e sinto gratidão, né? Sou grata. É um modelo de conduta, assim como os samurais tinham, assim como o povo indígena, por mais que não tenham registro, tem isso muito forte na sua transmissão de histórias. Então, acredito que hoje a gente vive, né, num meio contemporâneo, que muita coisa boa é produzida também, mas em função de civilizações antigas elas terem vivido durante muito tempo e terem uma certa robustez, eu prefiro trazer esses conhecimentos antigos para nos auxiliar hoje em dia, até porque eles são mais diretos, né? Senão a gente vai ler os tratados ali, né? Pensa, a obra ali de Joana Lendo Jung deve ser imensa, né, Fê? Não é só um volume, né? São Não, mais acho que são, nossa, 14 livros, 10 livros, alguma coisa assim. É louco. extenso. Eu tenho algumas amigas que já fizeram esse estudo também, dizem que precisa de um bom tanto de dedicação, mas que compensa, né? Bom, então, eu quero trazer hoje um zoom assim, dentro do que a gente está conversando, que a gente vinha falando do olhar. Meu Deus, já é 8h20, eu não vou poder entrar nesse assunto. Voou. Eu vou falar só o que eu comecei a introduzir. Depois a gente faz uma concentração e termina. Seguinte, a gente vinha falando da subjetividade, né? Somos vários pontos de vista, somos uma rede de olhares, cada um tem uma experiência. Crescemos muito quando a gente adentra a experiência do outro, por mais superficial que seja. Né? Por exemplo, ouvi o meu texto aqui, eu contei o meu texto aqui para vocês. Vocês conheceram uma partículazinha minha, né? Uma superfície ali. Mas vocês vão se relacionar com isso dentro do centro de vocês, né? Então, pode ser que haja uma identificação e que cresçam junto, né? Ou não identificou e tá tudo bem, não reconheceu o padrão, faz parte também, não é assim?
Por isso que surgem os preconceitos. Eu não entendo o que essa pessoa vive, não consigo entender, então eu refrato. É isso que a gente quer evitar. Ao invés de refratar, a gente se coloca em abertura, a gente fala: como será que é isso? É melhor perguntar. Por isso, conduta investigativa para viver a vida, né? Bom, aí é no âmbito pessoal, subjetividades. A gente vive num mundo dual, né? Menino Deus gosta de brincar com as coisas. Então, ele fez uma coisa cheia de camadas. Então, a gente tem aqui uma camada de subjetividade em que temos pequenas verdades, né? Todo mundo vivendo sua verdade e tudo mais. Mas existe um núcleo, um centro, um fio. Lembra do colar de contas do Kabir? Existe um fio que une todas essas continhas. E esse cerne, ele é uma verdade com V maiúsculo, uma verdade maior. Dentro da imagem do tear, do instrumento mesmo que tece, a gente tem os fios da urdidura, que são aqueles fios primeiros que você posiciona. Quem nunca viu, lá no meu Instagram, acho que eu tenho um vídeo, o que é o tear, aí lá eu explico bem direitinho, lá mostro com imagens o que é a urdidura, são os fios verticais, ou seja, que liga terra e céu. É a ascensão. E o trabalho mais, né, trabalhoso, o trabalho mais trabalhoso é posicionar as linhas horizontais, que é de fato a tecedura, né, que você vai botando uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra, orientadas pelos fios verticais. Ou seja, existe uma base que coordena esse movimento, essa verdade maior que nos orienta a todos. E buscando traduzir essa verdade maior que surgiram, né? Religiões, filosofias, visões de mundo, culturas, estruturas de ensino-aprendizagem dentro de culturas, né? E modelos didáticos que nos auxiliam nesse processo de individuação e de crescimento. Dei um exemplo aqui, o Reiki. O Reiki, ele é muito simples a nível de teoria. A conduta são 5 linhas. 6, na verdade, né? Só por hoje, sou calma. Mas a realização disso é trabalhosa, né? E tem muitos códigos de conduta que seguem, que se orientam também a partir de outros tipos de conhecimento, como a numerologia, enfim, vai indo assim por conhecimentos esotéricos, e a gente consegue reduzir, a partir da visão dos gregos, as virtudes centrais em 3. Acredito que foi Platão que colocou isso. As virtudes maiores são 3: a bondade, a beleza e a justiça. Existem outras palavras que você pode substituir. Verdade, às vezes, é encontrada como sabedoria. Justiça, né? Justiça, verdade e sabedoria, elas são intercambiáveis, essas palavras. Elas é como se vibrassem na mesma frequência, assim, né? E tem outras também, às vezes, você encontra como misericórdia, glória e justiça. Essa é bem comum também. Mas são as 3 virtudes que orientariam uma conduta virtuosa, um sistema trino. Qual que é a Às vezes eu fico pensando aqui, gente, eu tenho um roteiro, tá, que eu vou falando, mas às vezes eu não sigo o roteiro, aí depois eu fico montando os quebra-cabeça aqui, porque eu vou seguindo também, né, minha cabeça é muito louca. Mas o que eu quero dizer é que essas virtudes em sistema trinário, né, ela tem uma razão de ser. A gente vai conversar sobre a Trindade. Eu achava que a gente ia conseguir falar hoje, mas não vai dar, vai ficar para a semana que vem. E essas virtudes, elas são, como que eu vou te dizer? Elas são receptivas também, elas são abertas. A sua noção de bondade, ela pode ser uma e a minha pode ser outra. A sua noção de beleza, a sua noção de verdade. Tanto que a gente coloca verdade com V minúsculo. Minha verdade com V minúsculo, sua verdade com V minúsculo,
e a verdade maior que nos ampara, né? A gente pode olhar para isso dessa forma, como tudo sendo real e verdadeiro, né, e digno de respeito, dessa diversidade, né, em que a gente vive. Ou a gente pode olhar, é para isso que eu quero chamar a atenção, como se uma verdade única fosse absoluta, e ela é em determinado plano, mas existe em outro plano em que ela é um pouco maleável, e é aí onde estão as nossas subjetividades, né? Mas as duas são reais, e as duas têm uma parcela de verdade. Ou seja, existe algo de neutro aí. Quando você manifesta essa verdade, essas virtudes, bondade, verdade e justiça, e bondade, beleza e justiça. Digamos que você vai se comprometer a agir assim perenemente na sua vida. Isso te dá uma liberdade de ação. Elas são livres, elas não te podam as ações. Você fica livre para escolher o que é bondade, o que é beleza, o que é justiça e aprender com isso. Ou seja, é circular o seu aprendizado. Ah, faz sentido, gente? Não sei, né? Muito estranho isso. Agora ficou muita coisa. Eu não sei. Deixa pra lá. Eu já extravasei o horário. A gente vai voltar na semana que vem com as três virtudes. A gente vai ver a numerologia. A gente vai começar a trabalhar outras coisas agora. Como eu falei, essa câmara, né, em que a gente estudou o olhar, o estado, de recepção, de conhecimentos, enfim, a gente começa a elaborar algumas reflexões. É, a partir de agora, eu vou começar a trazer um pouco mais de conhecimento mais sistematizado, que é herança dessas civilizações antigas, né? Principalmente o que eu conheço do conhecimento indiano, para a gente utilizar como orientação de conduta e para nos auxiliar como ferramenta. É, é isso. Pode falar, Valéria. Repete, por favor, quais são as virtudes trinárias? Eu anotei só misericórdia. Misericórdia, glória e justiça. Ou misericórdia seria o mesmo que bondade, a glória seria a beleza, e a justiça pode ser a verdade ou a sabedoria. É encontrada todas essas palavras, assim, então eu procurei trazer todas porque vocês já veem elas por aí, né? Espera aí que eu estou lenta. Glória é o quê? A beleza, E a justiça? é a verdade ou a sabedoria. Obrigada. Nada. Engraçado, essas virtudes me lembram Vênus e o signo de Libra. Porque Libra tem muito disso, né? Beleza, justiça, a bondade também, porque eu acho que eles é tão assim. Apesar que em Libra eles enganam um pouco, assim, né? Não é uma bondade boazinha, assim, é uma justiça mesmo. E Vênus também tem muito disso, né? Mas eu acho que não tem nada a ver, só me lembrei mesmo, assim. Mas são três virtudes muito fortes, né? É muito importante, porque não adianta nada você ter bondade, ter justiça e não ter beleza, porque fica aquele negócio muito rígido, né? Tipo, muito ditador, vamos dizer assim. Então, por isso que esse modelo é lindo, né? Porque parece que ele se equilibra. É como a gente pensar só no polo da justiça, né? Nossa, é seco, né? É áspero, é frio. Mas se tem a beleza ali junto, já traz uma suavidade. A bondade, então, aí é macia, né? Mas é isso. Gente, eu quero perguntar agora, na verdade, eu fiquei preocupada com uma coisa. Porque eu boto aqui, eu faço os meus roteiros, né? Mas eu não gosto de trabalhar com roteiro, eu fico mega desconfortável, porque eu fico falando, né? Vai vindo as ideias, eu gosto de ir falando. Eu acho que eu enchi vocês de coisa.
né? Ao invés de dar tempo para digerir, eu só enchi de informação. Agora eu fiquei com dó. A gente aguenta, tá tudo bem. Mas considera que foi uma introdução, depois volta no assunto. Introdução geral. Hoje eu Barulhou a senti que cabeça, foi nós vamos lá. muita coisa, mas tudo fez muito sentido. Tipo assim, meio que até tirou os pauzinhos das estruturas internas. Literalmente chutou o pau na barraca, Maria. Destrói as estruturas. Mas eu vou precisar rever essa aula para entender muita coisa, porque foi muita coisa mesmo. Muita coisa. Eu vou tentar me organizar para trazer menos adensamento, assim, e mais interação, talvez, para a gente, mais ilustrações, né? Eu acho que vai ficar mais gostosinho, assim. Para a gente ver, né? Não dá para comparar nada. Eu estou pensando na turma do ano passado, e tá indo tudo diferente, eu não estou conseguindo comparar os grupos, sabe? Então tá vindo assim outras coisas para falar e a gente toma mais tempo em algumas coisas e tá sendo ótimo, né? Mas Ah, não, Dara, mas não precisa mudar muita coisa, não. Tá bom falando assim, a gente tá conseguindo. Não sei, pelo menos tô falando por mim, né? Eu tô gostando, assim, bastante. Eu acho que é bom trazer muita informação, não sobrecarregar, mas a gente consegue absorver muita coisa boa, né? E vai intercalando. Tem dia que fala mais, tem dia que coloca outras coisas, mas não muda muita coisa, não. Mas deixa eu te falar, fiquei curiosa. Como que é essa diferença das turmas? O que nós tem de diferente da outra turma? Conta pra gente. tá indo os temas, né? Porque os interesses são diferentes, aí às vezes vocês, é, por exemplo, a gente está no encontro 8 aqui, contando os dois que foram abertos. No encontro 6 da outra turma, eu já estava lá na frente, assim, falando das coisas que eu tinha planejado, sabe? A gente estaria já uns 2, 3 encontros para adiante. Tanto que eu tinha comentado, assiste não sei o que lá. Falei, não vai assistir nada. Agora não nem falei da coisa ainda, como é que vai assistir o negócio, porque eu estava tentando comparar, assim. Mas é isso, é por conta do interesse. Aí vai tendo pergunta e eu vou elaborando. É por isso. Aí nem os meus roteiros do ano passado eu tô conseguindo usar direito, assim, tá indo tudo novo. Isso é bem legal, né? Aqui eu tô expondo novamente a vulnerabilidade né? Acho que, em geral, os professores não admitem isso, né? Mas, assim, tá sendo tudo diferente, tá tudo fora do controle, aí não tem nada de controle. Ô Mari, mas pode ter certeza que eu acompanhei algumas aulas do outro grupo. Esse é bem melhor, tá? Ah, que bom! Fiquei pensando se nós estamos atrasados, ou se a gente é mais caladinho, fala pouco. Não, acho que esse grupo fala mais até. Muito bom. Eu lembrei por quê. Por que que o grupo é tão diferente? Aqui veio gente de tudo quanto é ponta, né? Não só do país, mas a maior parte de vocês eu acabei de conhecer. No outro grupo tinha muita gente que a gente já estudava muito juntas. Então a gente já vinha de anos de estudo juntas, então tem coisa assim que era, né? É isso mesmo? Então tá, vamos para frente. Então, a Eliette, né, que conhece a maior parte das meninas do ano passado, então já é anos de estudo junto, então assim, vai falar, sei lá, de corpos sutis e de chakras, passa reto, nem precisa. Então, nesse tipo de coisa, assim, porque a gente já tinha um entendimento, já tinha uma conversa mais agarrada, assim, mais, né? Mas é nesse sentido só, mas está sendo uma delícia, que também está indo para outros cantos, né? Aí, claro, aí me coloca aqui nessa vulnerabilidade aqui que eu expus para vocês, mas é muito bom, eu aprendo tudo, parece que eu sou participante do TEAR. Esse trabalho é nosso, né? Meu, de vocês e também do plano espiritual. Eu contei para você, eu acho que eu só contei para Mari, né? Ai, segredos. Já é, ó, 8h35, já ultrapassando aqui. Esse trabalho veio de uma forma muito impressionante para mim. Eu sabia que eu tinha que construir alguma
forma de transmissão de conhecimento. Eu não sabia de que jeito, nem como, nem quando, tal. Sabia que eu tinha que fazer. Aí, ano passado, eu estava participando mais do grupo ali, do Hara, né, que é onde a Eliette frequenta. E nas meditações, eu começava a ouvir a buzina no ouvido, vai, faz o grupo, vai, faz o grupo, vai. Até que eu fiquei nervosa, falei, tá bom, vou fazer. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta de manhã eu acordei, tomando meu café, começou a vir um texto na minha cabeça. Eu escrevi o texto, gravei o texto no YouTube, fiz toda a arte de manhã e postei à tarde, já estava a divulgação do TEAR pronto, num dia, no ano passado. Não sabia de nada. Depois que foi lançado, aí eu fiquei 2 semanas apavorada, achando que o que eu tinha feito, que eu não ia conseguir fazer, e que, meu Deus, o que é isso? Tô louca. Começou a turma, a cada semana vinha inspiração. Tudo encadeada, bem mais fluida do que tá vindo com vocês, porque ano passado eu estava completamente às cegas, assim. E agora o que eu falo? Vinha, falava, encaixado, perfeito. Então, esse ano eu estou replicando esse modelo que veio. Então, ele é uma recepção também, né? Claro, eu estudo muito, mas a forma de organizar, a forma fluida, eu não quero algo acadêmico. Eu não quero algo que não dê voz a vocês, eu não quero algo que não seja dialogado, eu quero justamente o oposto da academia, né? Eu não tô... A última coisa que eu quero aqui é um reconhecimento orgulhoso de algo que tem um método claro e tudo mais, eu não me importo com isso. Igual a Mari falou para mim hoje, a gente estava conversando. Aliás, sei lá quando foi um áudio que eu ouvi seu, Mari. Não importa o método, desde que funcione. O importante é funcionar. O que eu quero? Eu quero estimular a mudança, eu quero entregar a ferramenta dessas civilizações antigas que pouca gente fala hoje em dia. Hoje preocupa-se muito com validações científicas modernas, enquanto a gente tem sistemas milenares, impecáveis, né, que podem nos ensinar muito e que foram testados e revalidados e reconstruídos, e hoje está o sumo ali para a gente pronto. E poucas escolas se dedicam a isso, né? Tem poucas mesmo. Então o TEAR, ele é esse projetinho, assim, de estimular almas à transformação a partir do conhecimento de civilizações antigas. Ponto. Então ele veio, sabe? Então é nosso. Eu só tô de atriz do palco aqui, com o script todo bagunçado, mas eu acredito que os resultados eles vêm, né? Os insights eles vêm. É isso, meninas. Mais uma. Hoje é realmente o dia para eu expor a vulnerabilidade minha aqui. Pode falar, Mari. Desculpa, porque eu sei que já extrapolou muito o horário, mas eu vou ter que te falar isso. Cara, o TEAR é um projetinho único que eu vou te falar a verdade, que ele é muito assim, como que eu te falo? Ele é único mesmo, porque em lugar nenhum, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo e quisesse um estudo desse, como o do TEAR, seria muito difícil de encontrar. Eu acho que ele é muito único. As coisas que eu estou aprendendo aqui no TEAR não é qualquer lugar, qualquer curso, qualquer pessoa, qualquer que sabe me orientar. Esse tipo de coisa é muito profundo. Assim, é um projeto, não é um projetinho, é um projetão, Dara. Eu queria te dar os parabéns, porque realmente, assim, para mim, em particular, tem sido muito profundo mesmo o que eu estou aprendendo aqui. Gratidão a você e a egrégora que te deu coragem para iniciar. Tenho certeza que está me ajudando e vai ajudar muita gente, com certeza. É muito único. Grata, Mari, por suas palavras. Vai de mim agora. Eu nem sei se eu tento sistematizar ou não, se eu deixo assim solto para eles conseguirem trabalhar também, né? Então, tenho todas essas dúvidas. Assina embaixo, Fê. Tá bom, obrigada, gente. Verdade, projeto único verdadeiro, Jana. Grata. Grata, gente. Ai, viu que lindo que aconteceu aqui? Hoje eu vim e trouxe minha vulnerabilidade, falando assim, medo de errado, não sei quem, que ela. Aí no final acaba com que elogio. Olha que lindo. É assim que tem que ser. É essa ousadia. Vai lá, tá com medo, arregaça o peito assim, ó, tchau. Acontece as melhores coisas sempre. É isso. É isso que a gente tem que fazer. É não ter mais medo de viver, sabe? Chega. Minha batalha é contra o medo. Todos os dias. Bom,
Dito isso, a gente vai direcionando o nosso pensamento e o nosso coração num agradecimento ao mais alto, um agradecimento ao Mestre Jesus. Nossa, maior exemplo de ousadia do homem que batalhou contra todas as estruturas de medo, de preconceito, de ira, de ganância. E ele vence, e ele venceu. E que ele possa ser vitorioso em nossos corações todos os dias. Santo é o dia em que nós nos lembramos de Deus. Santo é o dia. Eu agradeço a presença de vocês. Eu agradeço ao milagre que é a consciência e a vida. E eu peço bênçãos para que nós tenhamos força e lucidez para fazer o que é preciso ser feito, para enxergar o que é preciso ser visto, para entrar na trilha que te convida para entrar. E que por mais que o estômago enrijeleça com medo, você tenha um calorzinho no coração, de força, de coragem, quando você sentir que é esse o caminho. Que nós possamos ser abençoados, com muita força, com muita coragem, com muita amorosidade. Porque sem amor a gente não dá um passo. Gratidão aos mestres, gratidão a vocês. Um beijo enorme no coração. Que seja uma noite restauradora para todas. Enviamos uma benção aos nossos amigos que não estão aqui agora, né? Me fez chorar, hein? Separem. Ah, Fê, pode chorar, que linda. Mandamos um abraço para o Ulisses, para a Flávia. Quem mais que não veio, gente? Flávia me avisou e a Fê avisou do Ulisses também. É isso, né? Então tá.